Olá, estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Centro Médico Dr. Tomás. Você sabe, aqui sempre um assunto de grande importância voltado para a área da saúde. Hoje eu converso com a médica pediatra, a doutora Vera. Ela já conversou conosco recentemente e retorna para falar sobre mais um importante assunto. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tudo certo? a todo mundo, todos, né? Tudo certo. Doutora, pediatra, quando se fala pediatra, logo se imagina médico que cuida ou que trata de criança. Mas eu sei que a senhora tem uma especialidade na área da adolescência. Me fala um pouquinho dessa especialização, doutora. A adolescência é uma pós-graduação, né? Que eu fiz, inclusive, na PUC, no Paraná, e que vem complementar o atendimento da pediatria. Certo. Pediatria geral vai até os 12, 13 anos. A partir dali dos 13, 14 anos até os 25, mais ou menos, é considerada adolescência. E se chama ebiatria, tem até um nome próprio para isso, né? Então a senhora tem uma especialidade na área da adolescência. Uhum. Além da pediatria, Sim. eu tenho a especialização em ebiatria, que é para adolescência. Agora, doutora, vamos mais pertinho aqui, doutora. Vamos lá. Se vê muito criança em consultório, bebê, criança, adulto ou idoso. Agora, adolescente quase não se vê, né? Mas, então, o que faz um adolescente num consultório médico, né? Que tipo de consulta se faz, doutora? A adolescência é um momento assim muito importante na vida de todo mundo, porque Sim. ocorre uma grande transformação, tanto física como psicológica. E aí foi aonde que surgiu a especialização, porque o adolescente ele está numa transição. Então, ele nem é um adulto ainda, nem é uma criança. Então, ele tem as características dele. Nós estamos falando de que idade? Nessa faixa aí dos 12, 13, 14 até os 20, 25 hoje em dia. Porque Certo. eles ainda estão na casa dos pais, ainda dependem da família, ainda estão sofrendo transformações na sua vida pessoal, profissional, física. Então, criou-se essa especialização, que é a ebiatria, para cuidar de tudo que acontece especificamente nessa faixa etária. É essa transição de criança para adolescência. É isso. Então, eu, no meu trabalho, como eu já tenho bastante tempo, eu fui acompanhando as crianças desde a hora que nasce, do parto, e quando chegou nessa idade, havia esse espaço, né? Esse vácuo. Então, foi onde eu fui procurar a especialização. É quando ocorrem as mudanças corporais, né? O menino quer saber a altura que vai chegar, se o corpo está se desenvolvendo corretamente, se pode ir para a academia fazer musculação ou não, quando que pode, qual a atividade física. A menina começa a entrar na menarca, que é a primeira menstruação. Sim. Como lidar com isso? Ela ainda é psiquicamente ainda um pouco infantil, criança. A família, às vezes, não sabe conversar sobre isso, sobre essas transformações físicas e emocionais, né? Que hoje em dia é a principal pauta aí que está em alta aí, que nós estamos, inclusive, agora no mês da doença psíquica, né? Principalmente do suicídio, e os nossos adolescentes estão assim passando por uma transição muito forte nisso e sofrendo muito dessas doenças, né? Que são depressão e isolamento, ficar só no iPhone, não se comunicar socialmente. Então, tem todo esse lado psíquico e físico. Então, é uma especialidade para cuidar dessas questões. Check-up, adolescente faz? Como um adulto, um idoso, ou não entra nessa área, doutora? Check-up, no sentido assim, de exames, Isso. Faz porque ocorre muita mudança hormonal mesmo, né? Então, tem que ver assim no nível do crescimento, como, por exemplo, um menino, ele pode crescer 12, 15 centímetros em 12 meses. Então, tem que ver... Bastante, né, doutora? É muito, é uma altura significativa. E daí tem que ver, assim, se ele fica muito isolado, a falta de cálcio, osteoporose nos ossos, a parte da tireoide também, que se desenvolve. Então, é importante, nessa
passagem aí da idade, fazer uma avaliação laboratorial para ver se ele está com a quantidade de ferro, se não tem anemia, e que fica meio esquecido, né, nessa idade. Parece assim, a pessoa já tem autonomia, come por si, vai para a escola, não precisa se preocupar. E aí começa a surgir as questões também físicas, né? Doutora, é mito ou é verdade que os adolescentes estão muito mais altos do que os adolescentes, por exemplo, na minha época, né? Há 30 anos atrás? A gente vê hoje um adolescente de 14, 15 anos que já, olhando, parece que já é um homem formado. Isso está acontecendo mesmo isso, doutor? E por que isso está acontecendo, se realmente isso hoje é verdade? No geral, a gente vê assim que houve uma pequena aumento da estatura no geral, mas não é muita coisa. O que a gente percebe é que a questão alimentar já está sendo cuidada desde a primeira infância. Então, são crianças que cresceram já com outro padrão de saúde. São mais nutridas hoje do que antigamente? E não tem assim... Antigamente tinha muita verminose, né? Hoje em dia já não tem tanto. Sim. E a família também, né? Embora eu tenha que dar um parabéns bem grande para o povo daqui de Nova Trento, porque a qualidade alimentar aqui é maravilhosa, né? Horta, frutos, legumes. Isso influencia no crescimento? Muito, muito, com certeza. Tudo isso entra na formação do corpo biologicamente e favorece o crescimento. A pessoa, o indivíduo vai crescer dentro do que geneticamente ele está determinado. Sim. Só que esses fatores podem impedir que ele desenvolva a sua genética total e fique, então, um pouco abaixo do que poderia ficar. Isso influi. Mas, realmente, a gente vê também outra coisa importante, é esportes, né, que estimulam o crescimento. Tudo isso ajuda? Tudo isso ajuda muito. Mas tem o fator genético é importante. Daí tem que ver também a origem, né? Se é de uma família, por exemplo, italiana, alemã, são mais altos, né, do que os açorianos, por exemplo. São pessoas mais baixas. Entendi. Então, tem muitas misturas, né, hoje em dia. Agora, doutora, então, para quem está nos acompanhando, que tenha meninas ou meninos em casa, já partindo para essa fase da adolescência, a senhora indica, então, uma consulta é sempre bom. É isso? A consulta é muito importante. Tem vários fatores aí também. Às vezes, os pais têm muitos questionamentos e não sabem como abordar, como conversar com o filho. Outra pergunta que todo mundo também costuma fazer, mas a consulta do adolescente é só o adolescente sozinho ou o pai e a mãe entram? Pode entrar no consultório? Tá? Então, tem assim, fica muito... quem escolhe, quem determina é o próprio adolescente. Tem os que precisam, que gostam que o pai e a mãe venham, e tem os que querem ter o seu momento, assim, os maiores, né, de privacidade. Que a consulta do adolescente ela é uma consulta privativa. Nem o médico pode falar nem para pai, nem para mãe o que foi conversado dentro do consultório. Seria mais ou menos como fosse uma confissão para um padre. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, A não ser que o adolescente peça, né, ou que seja uma doença que esteja correndo um risco de vida, né, uma hemorragia, um problema que tem que ser abordado por todos, né? Mas, fora isso, é uma opção do adolescente. Mas, às vezes, o adolescente quer que a gente converse com os pais. Sim. É muito comum, porque a gente passa a ser um terceiro ponto de apoio, de confiança, com informação científica, profissional, para intermediar as dificuldades que ocorrem muito nessa época. Porque o adolescente ele está rompendo seu corpo de criança, a sua vida infantil, para uma passagem para a vida adulta, onde o seu corpo vai ser um corpo de adulto e ele já está começando a pensar na escolha da sua profissão. Então, isso aí, ele precisa cortar esse cordão umbilical de novo com a família para poder formar a sua personalidade. Então, os pais também têm que sentir que, ao mesmo tempo que eles cuidam, ele não é mais uma criança, tem que soltar um pouco, mas tem que voltar. E esse jogo aí, essa transição,
que é importante na consulta a gente mediar. A doutora atende aqui no consultório quando, doutora? Nas quartas-feiras de manhã. Toda quarta de manhã? Toda quarta pela manhã. Então, quem tem filho adolescente, que queira fazer uma visita até sem compromisso, né, traga o seu filho, seja ele menino ou menina, principalmente se está passando essa fase de criança para adolescência e também, é claro, bebês e crianças, a doutora atende às quartas-feiras aqui no consultório. Obrigado, doutora. Obrigada, uma boa semana a todos e me coloco aqui à disposição de todo mundo para esclarecer, apoiar o que for preciso. Gente, conversei com a doutora Vera. Doutora, quantos anos de experiência para a gente terminar? Quase 40. Quase 40. 40 anos de experiência na área de medicina e nesses 40 anos, é 40 anos voltado para a área realmente infantil, é isso? Na pediatria são 40, na adolescência são mais 20. Então, quando você entra aqui nesse consultório, você pode ter certeza que você está entregando o seu filho nas mãos de uma grande e excelente profissional. E não precisa sair para fora, não. É aqui em Nova Trento, no Centro Médico do Dr. Tomás. Obrigado, doutora. O nosso programa fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um tema sensacional para você. Nova Trento News, a sua TV na internet.